Vamos começar? Fui mãe e casei muito nova, não consegui concluir meus estudos e hoje não consigo priorizar isso. Meu sonho é fazer uma faculdade. Querida, priorizar. Você já colocou aqui o que falta. Claro que tem uma coisa que eu gosto de falar, é que assim, não é só o desejo, né? Eu quero e vou fazer. Existe uma organização para que a gente possa fazer as coisas. É assim. Eu gosto muito do modelo do contraste mental, que é algo que a gente vê muito nas neurociências. O que é isso? Você tem um objetivo para alcançar e você precisa... Alguém podia tirar uma foto bem bonita minha aqui. Parece que tá tão bonito isso daqui, não tá não? Só não tira que meu pé tá balançando. Só não tira o pé, amiga. Ó, agora todo mundo vai ficar olhando que eu tô aqui flutuando, né? Mais respeito. Ai, obrigada. Alguma deve prestar. Eu saio mais bicuda que tudo em qualquer foto. Ai, eu gostei, hein? Ó, tem uma bicuda que tá terrível, outra horrorosa. Meu pai da glória. Não, o problema tá na modelo, nunca no fotógrafo. Ah, mas a última ficou bonita. Obrigada. Não vamos arriscar a sorte. Uma já deu certo. E então o que é o contraste mental? Você vai colocar ali qual o seu objetivo / desejo, ok? Você vai listar o que você precisa fazer para alcançar aquele objetivo. Então você tem objetivo, vou pegar a faculdade como exemplo, tá? O desejo, faculdade. Próximo passo, listar todos os obstáculos. Tempo, recurso financeiro e etc. Você vai listá-los o mais detalhado possível. Não, eu não consigo o tempo. O que é o problema do tempo? Porque eu preciso ir para o curso 4 vezes na semana, das 7 às 10. Por que eu não consigo ir? Porque das 7 às 10 eu ainda não saí do serviço, tem um monte de coisa para fazer em casa. Então, para cada obstáculo, você vai listar, você vai escrever qual é a solução para resolver aquele obstáculo. Por que isso é importante? Não é só para uma organização, um planejamento. Para o cérebro isso é importante. Levem isso para a vida de vocês. Porque assim, o nosso cérebro, ele quer poupar energia, certo? Ele quer alcançar prazer e ele quer poupar energia. Aí, por exemplo, você está super eufórica com o seu projeto. Porque agora eu vou fazer faculdade, não tem nada que me impeça, esse ano é meu, tudo vai mudar. Quando você tem essa coisa muito positiva, sabe? Eu vou ser o funcionário do mês, eu vou conseguir ganhar dinheiro. Isso inicialmente é bom para o cérebro, mas depois é ruim. Por isso que tem muita coisa que a gente vê de motivação tal que não funciona. Por quê? Porque quando você coloca assim, certeza que eu vou conseguir, esse ano é meu ano de sucesso, o cérebro se acomoda. Porque para ele é como se você já tivesse alcançado, ou é tão simples alcançar, já que você tem tanta certeza, tanta garra ali para falar, que ele não precisa se esforçar. Ele vai de fato deixar para se esforçar para aquilo que é problema. Entende? Por isso que você precisa fazer uma lista dos prováveis obstáculos e a solução para cada obstáculo. Esse é o caminho. E isso nós vemos pelos estudos da doutora Gabriele Oettinger, que ela trabalha até na Universidade de Nova York, ela é neurocientista, mostrando que isso funciona assim para tudo mesmo. Perda de peso é a mesma coisa. Se você ficar assim, eu vou conseguir, porque eu tenho motivo para conseguir.
É casamento da filha daquela prima que sempre tomou os namorados meus na adolescência. Ah, vou chegar lá arrebentando para mostrar quem tá melhor agora. Você vai chegar usando um número que você não gostaria de usar. Você não vai conseguir provavelmente alcançar seu objetivo, porque foi tão forte ali o desejo que o cérebro encara como algo que vai ser fácil de alcançar. E ele não vai parar para te ajudar a organizar os passos, entendem isso? Então, o contraste mental é importante, tá? Eu gosto muito de dizer, por exemplo, para quem quer estudar, o tempo vai passar. Tem gente que pensa assim, eu já não sou tão jovem assim para começar a estudar. Querida, 4, 5 anos da sua vida vão passar. Você pode escolher, ao final deles, ter concluído a sua faculdade ou não, porque o tempo vai passar. E se nós não fizermos isso, para um monte de coisa a gente já passou o tempo. Já ou não já? Ó, a minha idade, eu tenho uma filha de 6 anos. Minhas amigas todas comemorando a chegada dos netos e eu aqui. Feliz porque caiu mais um dentinho da filha. E eu falo para Angelina, filha, tenha paciência, você não tem pais, você tem avós. Então, lógico, tudo que a gente faz com responsabilidade, etc., né? Sem dúvidas. Temos que organizar, até para não frustrar, não parar o projeto no meio do caminho, mas faz isso. Objetivo, lista dos obstáculos, qual é a estratégia necessária para cada obstáculo e colocar para funcionar. Motivação por si só não nos leva a lugar nenhum. Ela é só o primeiro passo. É necessário existir o desejo, né, para que o nosso cérebro se coloque em ação. Mas o nosso cérebro, para colocar em ação, ele precisa ter um direcionamento. Qual o objetivo? O que eu vou ter que abrir mão? O que eu vou ter que organizar nessa rotina? Eu quero perder peso. Então, deixa eu olhar. Qual que pode ser um obstáculo? Olha, já estou sabendo, eu recebi aqui a programação que vai ter um coffee break entre as 2 e 3 da tarde no evento. Obstáculo. Então, é o horário que eu tenho que conversar com alguém, que eu fiquei de resolver umas coisas, é o horário que eu vou lá para o carro conversar. Vocês entendem? Parece tão simples, mas quando você pensa em cada obstáculo, você vai criar uma estratégia para eles. Não, meu problema é o happy hour lá da empresa que acontece toda quarta-feira quando a gente termina lá o trabalho. Gente, antes de dar o horário do happy hour, você vai comer brócolis. Para não comer a pizza. Vai encher a barriga d'água. Não sei o que vai te impedir de comer. Vai embora mais cedo. É o dia que você vai marcar de ir pro monte orar. Não sei. Mas se você não se antecipar, o nosso grande problema é achar que na hora nós vamos conseguir. Nós não conseguimos se não tivermos um planejamento. Eu gosto de brincar que é assim, né? Falando de comida. Porque eu sei que é um ponto que às vezes para nós é um desafio. Eu vou lá no evento, na hora do coffee break, eu só vou comer fruta. Ai, como se engana, né? Comeu a fruta, o salgadinho, o bolo e ainda pediu um pedacinho para levar para casa. É ou não é? Enfiou o pé na jaca no evento. Então, nós precisamos nos antecipar, porque o nosso cérebro quer manter-nos no hábito, porque no hábito ele gasta menos energia, ele já sabe exatamente como fazer. E romper hábito não é fácil. Não é. É necessário a persistência, tá? Então, pensem nisso. Tá frio, né? Mas não que eu esteja incomodada com o ar. O que você acha de pessoas que falam que depressão e ansiedade é falta de Deus? Está tão longe de Deus que está achando que é o outro que tem falta de Deus. Não tem nem discernimento, né? Ainda existe muito tabu quanto às doenças mentais, né? E ainda é um pensamento recorrente. Se orasse, não estaria assim. Eu lembro que uma vez eu estava num programa de TV e o assunto era doença mental, fé e tal.
E aí a pessoa falou assim: ué, mas se a oração ajuda no tratamento da depressão, então por que que não ajuda na prevenção? Né? A pergunta foi mais ou menos nesse sentido. Claro que nós sabemos que a fé em Deus, sim, nos traz a maior probabilidade de termos saúde emocional. A ciência já nos diz isso. Mas não significa que nós não iremos sofrer, ok? Como algumas pessoas irão ter outros tipos de sofrimento, enquanto estivermos aqui, algumas vão ter o sofrimento mental. E aí a pessoa falou assim, então, se ajuda no tratamento, então devia ser óbvio ser preventivo. Na hora eu pensei numa resposta que foi a seguinte: quando você está com dor de cabeça, o analgésico ajuda a aliviar a dor de cabeça, não ajuda? Mas a gente toma analgésico para não ter dor de cabeça? Não. Então, o analgésico não é bom? Não. Ele tem a função para dor de cabeça. Claro que eu não estou dizendo com isso que a oração não tenha função antes do problema. Mas não tem essa relação direta. Jesus podia ter dado maior bronca em Maria Madalena ali chorando. Elias estava sofrendo e entra na caverna. E o que Deus faz? Faz passar diante dele uma brisa suave, porque o coração dele já estava agitado. Ele não precisava de alguém chegando e falando assim, ó, o que você está fazendo aí? Acabei de fazer um milagre na sua frente, foi fogo que desceu do céu, camarada. Agora você sai correndo por causa de uma mulher? Se bem que fez sentido, né? Deus entendeu. Mas aí quando a gente olha, Deus, ele entende Elias, ele cuida ali de Elias dentro da caverna, dá para ele comida, dá para ele água, passa sobre a brisa suave, não foi no trovão. Ele não precisava de trovão, ele não precisava de agitação, ele precisava de calmaria. Deus cuida dele e manda ele voltar para o serviço. Não terminou a batalha dele ali, a guerra contra o mal. Mas Deus entende a necessidade dele. Nesse livro que vocês têm aí, A Neurociência da Felicidade, o último capítulo eu dedico para falar sobre essa temática. E para cada dor humana, Deus tem uma estratégia. Quem faz multiplicar a ciência é Deus. Foi Deus que, eu acredito sim, que Deus deixou a psicologia, ele sabia que nós íamos precisar. Deus deixou a medicação, gente. A medicação tem o seu lugar nos tratamentos. A medicação, ela não pode ser a sua esperança de cura. Mas ela é o meio para que você tenha a possibilidade de passar pelo processo de cura. Está faltando substância no seu cérebro, precisa ser equilibrada essa quantidade de substâncias que tem para que você volte a ter alegria na vida e consiga cuidar de você. Tem o seu lugar a medicação. Mas a medicação não pode ser o nosso ponto de apoio para tudo. É a medicação, mas é junto com o exercício físico, é junto com a terapia se necessária, entende? Então, para cada dor humana, Deus deixou uma estratégia. E as psicoterapias podem ser a estratégia de Deus para você. A medicação pode ser para outra pessoa. Deus envia amigas do coração para ajudar outras. Para cada dor, uma estratégia. Não menospreze as estratégias que Deus deixou. O ser humano não teria condições de descobrir o que a gente já descobriu sobre o cérebro se não fosse por intervenção divina. Vocês têm dúvida disso? É tão complexo. Ele deixou para que nesses dias tão difíceis que viveríamos, tivéssemos suporte sim. Ok? Mas quem não acredita nisso ainda é falta de Deus. Que ele deixou estratégia. Como construir uma amizade com o esposo quando não se tem, aparentemente, interesses em comum? E como não ter a necessidade de suprir essa carência com outras pessoas? A falta que você sente do seu marido, outra amizade não cumpre. Nós precisamos das diferentes pessoas para os diferentes relacionamentos.
Não é à toa que algumas mulheres, por se sentirem carentes do marido, se envolvem com outros homens. Que vai confundir a relação e muitas vezes. A amiga não substitui a conversa que você precisa ter com o seu marido. Entendem isso? O que os fez casar, né? Qual que era a afinidade? Precisa descobrir isso. Porque não foi assim, ai, por eu te odiar tanto que eu estou casando com você. Ou foi? Tem algumas que chegam a acreditar que foi isso, né? Que foi? Às vezes nós precisamos resgatar alguns pontos. Lógico, existem casamentos que são extremamente desafiadores, tá? Precisamos levar isso em conta. Mas casamentos desafiadores precisam ser tratados. Casamentos onde existe o abuso precisam de uma intervenção talvez um pouco mais séria. Ok? Nós não podemos... Deixa eu falar isso para não soar estranho. Vocês vão entender porque vocês são maduras, tá? É muito complicado falar sobre isso nesse tempo que nós vivemos, porque tudo é incompatibilidade de gênio, né? Não, eu separei dela porque quando eu vi ela tinha comprado uma bolsa e não me contou que ela tinha tirado dinheiro da conta para comprar uma bolsa. Tem gente separando por tudo. Tem gente separando porque ele comeu o último pão de queijo que tinha e nem me ofereceu. Se for um mineiro, a gente até entende a gravidade. Então é muito difícil falar desses assuntos em tempos tão difíceis, porque qualquer fala ela pode ser distorcida, né? De acordo com o meu desejo, com o meu egoísmo. Mas existem casamentos inviáveis. Existem. E olha só, eu estava em um evento no Brasil, nesse momento de perguntinhas assim, ó. Aí veio uma pergunta, e era um caso que já haviam me contado, mas não foi pedido de oração não, é que queriam que eu ajudasse a família mesmo. E assim, o marido descobriu-se que ele abusava sexualmente dos filhos, principalmente da filha, que tinha 8 aninhos. Só não vou falar que ele era pastor, porque aí já é demais, né? E ela denunciou quando ela descobriu. E ele foi preso. Sabe qual era o sofrimento daquela mulher? Porque as pessoas achavam que ela tinha que ter perdoado e não ter denunciado o marido. Por que eu falo de um caso tão extremo? Porque existem casamentos abusadores. Não estou aqui abrindo um precedente para a gente começar a definir o que é abusador dentro do nosso casamento, ok? É abusador porque ele deixa a toalha em cima da cama. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E muitas vezes nós encontramos pessoas que nós não sabemos da metade do que ela passa dentro de casa. Eu conheço mulheres que são ameaçadas pelos seus maridos se elas contarem o que acontece dentro de casa. Eu conheço. E são homens incríveis dentro das suas comunidades religiosas, porque eles costumam ser incríveis. Eles são sedutores no sentido amplo da palavra, conquistam todo mundo. São ajudadores. Entende? São sedutores. É o cara legal que ajuda os jovens. A gente não começa a pensar em gente não, porque tem gente que faz isso e não é abusador. Ai, que horror. Mas eu conhecia uma das histórias que tem no livro. 2 meninas que no dia do velório do pai, elas não conseguiam ficar no ambiente que estava ali sendo um morto velado. Porque dava crise de riso nas duas. Elas tinham que sair lá para fora para as duas rirem. Por verem o pai morto no caixão. Porque ele abusava sexualmente das duas. Ele acabava de abusar da mais velha e mandava a mais velha buscar a pequenininha de 6 anos. Ele montou no sótão da casa um ambiente para abusar das filhas.
E essas meninas desciam ao olhar da família para serem abusadas. Os irmãos lá em cima ficavam chorando, sabendo o que estava acontecendo com as irmãs. O que ele fazia? Ria da família inteira. Claro, isso já tem algum tempo, né? A lei não era tão clara no Brasil como é hoje, com o apoio que já se tem hoje. Ele falava assim, pode contar. Quem é que vai acreditar em vocês? O cara era diácono-chefe, era responsável pelos jovens, todo mundo o amava na igreja. De fato, ninguém ia acreditar o que ele fazia com aquela família. No dia que ele morre, as filhas não acreditam que ele morreu. Porque ele sempre falava que quem é abusada sempre acha que vai morrer antes do abusador, né? Porque essa é a promessa. Eu te mato antes de você contar. Então, para elas foi o dia mais feliz da vida delas, o dia que o pai morre. Então, nós não estamos dentro das casas para entender as histórias, entende? Aí, mulher, você precisa entender onde foi que existe uma possibilidade, um fio para que se possa puxar. O que os uniu? Do que vocês gostavam de conversar? Onde foi que os caminhos se separaram? Então, isso é importante para a gente pensar, né? E persistir em cuidar da gente para que nós tenhamos condições de cuidar do outro e saber quais são os limites que precisamos colocar nas nossas vidas. Existem muitas histórias que vão além do que deveriam ir porque nós fomos cedendo limites. E só você sabe o quanto te custa ceder mais um pouco. Só você sabe. Então pensa nisso, tá? Eu só tô de olho aqui no celular porque o André vai chegar com a Angelina. Tô com saudade deles já. O marido é tão bonito. Eu olho para ele e falo assim, olha, valeu a pena esperar, hein? Alguma dica para ter disciplina com uma vida fitness? A gente precisa organizar os nossos horários. Eu posso parar só nessa dica? Sabe o que é um grande desafio na nossa vida? É que nós menosprezamos o maior presente que Deus nos deu. Lá na criação do homem e da mulher, que se chama livre-arbítrio. Quando eu falo assim, era melhor não ter tudo isso de comida gostosa, porque aí eu não ia comer. Olha, eu preferia ter nascido sem gostar de chocolate. Então, minha irmã que tem pavor a chocolate, mas é pavor. Ela não suporta nem o cheiro. Peço para ela passar nada nos lábios, como uma manteiga de cacau, porque ela nauseia. Por um tempo eu pensei assim, nossa, todo mundo podia ter nascido com esse defeitinho, né? Quando a gente olha e fala assim, nossa, eu podia ter nascido não gostando de tal coisa. Sabe o que no fundo a gente está falando para Deus? Que droga de livre-arbítrio que o Senhor me deu. E a característica que nos torna mais semelhantes a Ele é o direito de escolha que os animais não têm. O animal vai pelo instinto. E é algo que nós precisamos ensinar para os nossos filhos. Nós não podemos ser regidos pelas circunstâncias, mas pelo livre-arbítrio que recebemos dele. A gente fala, ai que lindo, olha lá o ninho, a mamãe cuidando dos seus filhotes. Gente, ela faz porque é instinto. É instinto. Ela não consegue fazer diferente disso. É genético. Mas você recebeu o livre-arbítrio, característica que Deus te deu. Faça bom uso dela. Faça bom uso dessa característica que Ele te deu. E nós precisamos organizar melhor o nosso tempo. É ou não é? Porque nós estamos assim, olha, no tumulto do dia. No começo da semana a gente devia, sabe o quê? Organizar até a roupa que a gente vai usar todos os dias da semana. Porque senão a gente entra na fadiga de decisão. O nosso cérebro, ele reserva uma quantidade de energia mesmo, porque o nosso cérebro é um órgão que gasta energia. 25% aproximadamente da glicose
da energia que consumimos é utilizada pelo cérebro. Aproximadamente 20% do oxigênio que inspiramos é utilizado pelo cérebro. É muita energia que o cérebro usa. É tanto que, por exemplo, o coração usa 10% só, enquanto o cérebro usa 20%, olha só. E aí, existe uma quantidade limitada de energia no nosso cérebro para tomada de decisão, sabiam disso? O estudo feito aqui nos Estados Unidos mostrou que o norte-americano toma em média 16 mil decisões por dia. E o nosso cérebro não aguenta isso. O que acontece é que no final do dia nós já não estamos nem com capacidade de decidir mais. O que você quer jantar hoje? Ai, tanto faz. É assim ou não é? Nós estamos tão esgotadas. Vai chegando sexta-feira então, a coisa já degringolou. É ou não é? Nós estamos gastando muita energia com aquilo e muita energia de tomada de decisão com aquilo que a gente não precisaria gastar. Se lá no começo da semana a gente já decidiu com a roupa que a gente vai sair todos os dias e deixou ali, olha, tudo uma atrás da outra no nosso closet em algum lugar, a gente já não tem que tomar essa decisão por dia. Se você tem algo muito importante para decidir, se você pode escolher o horário, faça pela manhã, quando você ainda não esgotou a sua reserva cognitiva para a tomada de decisão. Então nós precisamos organizar o nosso tempo, organizar os nossos pensamentos, diminuir o cansaço. Ai não, eu não tenho tempo. Quando nós fazemos exercício físico, a gente tem tanto mais energia que gastamos menos tempo para fazer as outras atividades, gente. Nós temos melhor capacidade de tomada de decisão, melhora a nossa memória. A quantidade de vezes que a gente entra em casa para achar a chave, depois para procurar não sei o quê, era o tempo que a gente estaria fazendo exercício físico. E não estaria esquecendo as coisas desse jeito. Melhora 6 semanas de uma atividade aeróbica, 30 minutos, 3 vezes na semana, nós já vemos o surgimento de novos neurônios no cérebro, queridas. Você acha que Satanás quer isso para sua vida? Ele não quer nada. Ele quer a sua mente, olha, cada vez pior, mais doente, com menor capacidade para tomar decisão. Quando você vê, você está com a sua agressividade lá em cima. Exercício físico. Está faltando para a gente. Está faltando dormir. Para você tomar boas decisões, você precisa dormir, comer direito e fazer exercício físico. Não tem como fugir disso. E nós queremos ter uma alta performance, não cuidando do que é essencial. Principalmente porque no cérebro, a consequência do que fazemos sobre ele não é imediato, né? A gente não vê perdendo neurônio. Então nós vamos deixando. Só que chega uma hora que a conta chega. Tratando-se de saúde emocional, como lidar com o narcisismo dentro da família? Quando a gente fala de um transtorno de personalidade narcisista, eu entendi a pergunta, mas eu quero ampliar, tá bom? Quando a gente fala de transtorno de personalidade, nós falamos de grande desafio para a pessoa, às vezes, mas principalmente para quem está ao redor. Muitas vezes nós falamos que é narcisista ou borderline e nem são, nós achamos que são. Esses diagnósticos são muito difíceis de serem feitos, por quê? Quando é transtorno de personalidade, personalidade é o nosso jeito de ser. Na maioria das vezes, a pessoa já carrega essas características já de muitos anos. Então, parece que é só o jeito dela ser. Esse é um dos motivos do diagnóstico ser difícil, tá? Outro, porque na maioria das vezes as pessoas que têm os transtornos não procuram ajuda. Porque o jeito dela funcionar, as pessoas é que não estão adaptadas ou não a entendem. O mundo que anda confuso para elas, para muitas delas, né? Mas, narcisismo é um desafio. É um desafio. Porque é um lugar da fragilidade, diferente do que as pessoas às vezes pensam. É alguém que acha que o seu valor está no reconhecimento do que o outro faz por ele. Tem gente que tem a necessidade da paparicação, outros ficam no lugar de vítima.
o outro no lugar da crueldade. Assistam bastante coisas sobre mães narcisistas. Quantas mulheres adultas ainda sofrem muito com a relação com as suas próprias mães? Porque essa mãe sempre falou que ela não ia dar nada na vida, coloca nela a culpa. Ai, se eu não tivesse sido mãe tão cedo. Ó, tô aqui sozinha, você nem me liga. Mas o narcisista é muito difícil. É um mundo centrado em si, seja por conta das suas dores, seja porque ele acha que ele merece mais do que os outros. Então, desafio dos grandões. O que você precisa fazer? De fato, se proteger. Não criar expectativas no sentido de que um dia muda. Estou falando agora numa linguagem científica, tá? Na expectativa assim, não, se eu ceder mais um pouco, tudo muda, porque não muda. E tem que diminuir mesmo a expectativa quanto ao que você vai receber do outro. Porque o outro não tem muito para lhe oferecer, emocionalmente falando. Tem muito narcisista que vai até encher o outro de presentes, ok? Ó só como eu cuido bem dela e ela não faz nada por mim. Mas afetivamente ele não consegue te dar nada. Ele só consegue te cobrar e o que você der nunca vai ser suficiente para ele. Então diminui a expectativa quanto a essa necessidade do reconhecimento e do acolhimento do outro, para você sofrer menos. Geralmente, como é a sua rotina diária e a de estudos? Tem que responder antes do marido chegar, né? Vai que ele desmente. Olha, eu confesso que o dia que eu acho que está sob controle e eu não anoto, eu não olho na agenda, vira uma bagunça. Mas eu gosto de levantar, primeiro eu faço o meu culto. Depois eu vou fazer com a Angelina e começa a rotina. Vai depender, minha agenda é muito dinâmica, né? Tem dia que eu estou dando aula, tem dia que eu estou dando palestra, outro dia eu estou dando entrevista. Então, assim, a de estudos, o meu trabalho é estudar também, né? Faz parte da minha rotina. Eu tenho que estar o tempo todo lendo as atualidades na minha área. Mas eu confesso que, por exemplo, esses dias que eu fiquei bem desorganizado porque eu estava mudando de casa, foi um desastre. Desastre. Perdi compromisso de trabalho porque eu não tinha como olhar para a agenda, estava aqui olhando alguma coisa, atrasou para chegar e eu fui à loja, sabe essas coisas? Foi um desastre. Mas eu gosto da rotina. Quando você faz rotina, você consegue ver o que cabe ou não cabe naquele dia. Você fala assim, não, isso daqui, olha, essa semana o que eu preciso fazer? Nessa semana eu preciso trocar o óleo do carro, comprar o uniforme da escola, comprar material. Aí você coloca ali, olha, trocar o óleo já é perto de onde compro o uniforme. Então eu já faço essas duas coisas no mesmo dia. Eu tenho que ir ao banco e do lado do banco já tem a loja onde eu preciso trocar tal coisa. É óbvio isso, não é, gente? Nós deveríamos ter o hábito de anotar a nossa rotina e nós não temos. Andem com uma agendinha ou no celular e anotem. Anotem tudo, vocês vão começar a organizar a rotina de vocês. Rotina é tudo, só que dentro da rotina tem que ter uma quebra de rotina. Na semana você precisa parar um tempo para fazer uma coisa diferente. Porque o nosso cérebro, ele consegue a marcação do tempo, a noção do tempo é o nosso cérebro quem nos dá, né? Por que nós temos a sensação de que o tempo está passando rápido demais? Porque nós estamos envolvidas em rotina. Se você ali no meio da semana fala assim, ai, quer saber? Eu tô aqui com um pouco de tempo na minha agenda, olha só que eu estou profetizando sobre vocês, tempo sobrando na agenda. Eu vou passar ali naquela padaria que eu gosto e vou comprar um shake, alguma coisa, e vou sentar para tomar. Você ajudou já a quebrar um pouco a rotina, porque isso faz com que o cérebro perceba que o tempo não está passando rápido demais. A nossa sensação do tempo correndo é porque nós estamos cada vez mais envolvidas em rotinas alucinantes. E o cérebro, ele perde a capacidade de fazer, não perde a capacidade, né? Mas essa marcação do tempo, ela fica prejudicada. E aí nós temos a sensação de que o tempo está passando rápido demais. São as quebras nessas rotinas é que nos dão a sensação de mais calmaria mesmo, de que a vida está acontecendo. Não é à toa que nós precisamos de férias, que precisamos parar. Entende? Pensa nisso.
Temos que quebrar a rotina. Mesmo ter tentado o meu melhor no meu casamento, não consigo superar a culpa de ter me divorciado. Sinto muito mal. Isso me machuca. Querida, é um luto. Quando a gente pensa em divórcio, nós estamos falando de lutos, tá? Luto é qualquer perda significativa que muda o direcionamento da vida. O divórcio é um desses. Na minha percepção, quando a Bíblia permite um segundo casamento na viuvez e no divórcio, é porque você passa por uma perda significativa. Divórcio no adultério, desculpa. No adultério, porque você passou por uma perda significativa que mudou o direcionamento da vida. Entende isso? Então o divórcio ele é um luto sim que machuca. Só que chega um momento que você tem que decidir, como eu tive que decidir o que eu faria com a morte da minha mãe, o que você vai fazer até agora, porque a sua dor não está te levando a reconstruir esse casamento, nem está te permitindo avançar. O que você aprendeu com esse divórcio? O que você não permitirá que se repita no que depender das suas decisões? Porque a vida precisa continuar. A vida precisa continuar. Esse é o imperativo de Deus na nossa vida. Continuar. Prossigam. A Bíblia sempre fala de uma caminhada, né? Prossigam para o alvo da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Deixando as coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Entendem isso? Nós não podemos parar. Gente, eu tenho que ir mais rápido, senão não vai dar tempo. Por que nos sabotamos? Por vários motivos, né? Porque são as informações que recebemos lá na infância de quem somos, porque não nos colocamos na lista de prioridade, porque aprendemos que quem cuida de si é egoísta. E não é isso. Se não fosse para cuidar de nós mesmos, Deus não nos teria feito indivíduos. Ele teria feito a gente igual bactéria, tudo juntinho ali, ó, uma comendo do outro, assim, ó. Ele não nos teria feito com um código genético, uma personalidade única, com uma digital única. Os cérebros são únicos. Não existe um cérebro igual ao outro. Ele não nos teria feito indivíduos se não fosse para cuidar de nós mesmos. Então, a sabotagem pode vir das crenças que recebemos da vida. Crenças até religiosas, muitas vezes, sabe? As pessoas falam assim, às vezes, né? O altruísmo, quando nós estudamos o altruísmo faz muito bem para o cérebro de quem é altruísta. Quando você ajuda alguém, isso traz um bem absurdo para o cérebro. É a fonte mais rica de dopamina que existe, sabia? Dopamina natural. É o altruísmo, ajudar o outro. Mas aí você fala assim, então, nós ajudamos o outro porque a gente é beneficiado, então não é tão altruísta assim. Estou fazendo para ajudar o outro, estou fazendo porque o meu cérebro gosta de fazer isso. Gente, qual o problema nisso? Tudo que Deus faz é perfeito e completo. Eu ajudo e faz bem para o outro e faz bem para mim também. Tem alguma coisa errada nisso? Deus pede para a gente fazer alguma coisa que também não tem um benefício para nós? Então nós temos muitas crenças que precisam ser mudadas. E aí nós vamos encontrando mais motivos mesmo para cuidar da gente. Quando eu aconselho sobre exercício físico para os meus pacientes, eu uso as palavras como se divertir, tempo para divertir ou se alegrar ou relaxar. O que você gosta de fazer e se sente bem? Podia sentar alguém aqui para me entrevistar, né? Ai, meninas, eu amo. Posso falar o que eu gosto de fazer? Eu amo handball. Amo handball. Preciso arranjar uma turma que já esteja assim fazendo barulho quando corre, como eu, para jogar handball. Sempre gostei de jogar handball. Jogava também? Amiga, vamos morar perto pra gente jogar? Muda pra lá e a gente vai jogar handball. Eu e a minha irmã fomos convidados para fazer o teste da seleção brasileira na época, para jogar handball. Eu amo handball, amo vôlei.
A altura não permitiu eu continuar no basquete, mas eu amava jogar basquete. Gente, quem aqui gosta de jogar pedrinha? Ó, como vocês sorriram, quem lembrou? Ou Cinco Marias, cada região chama de um jeito, né? Olha a habilidade motora que precisa ter para isso. Por que a gente não volta a jogar, hein? Não é? Olha para a coordenação motora. Elástico. Como que a gente conseguia pular para dentro do elástico com esse elástico no ombro dos amigos sem encostar no elástico? Olha como vocês sorrirem, exercício físico é isso. Você tem que escolher uma atividade que te dê prazer. É isso que mais funciona para o cérebro. Comecem pelas atividades que te dão muito prazer. Ó, elástico. Que a gente fique o mês inteiro só com um elástico no tornozelo, tá tudo certo. Não embaralhar nele e cair já é uma vitória. Vai jogar Cinco Marias, pedrinha. Gente, que habilidade era aquela de jogar uma pra cima e pegar as 4 que ficavam no chão? Que coisa incrível. Era ou não era? Jogar pra cima, ó. Jogar pra cima tem que passar uma pela porteira e dentro... E nós fomos perdendo essas capacidades, sabe por quê? Para o cérebro, a lei do uso e desuso funciona. Não usou, o tálamo vai lá e poda. As vias motoras que não são utilizadas, para que vai ficar ocupando espaço no cérebro? Vai podar. É por isso que nós temos muita preocupação com essa nova geração, a geração do quarto, né? Que fica o dia inteiro jogando. O tálamo, ele é o relé das informações, os estímulos que chegam, ele distribui para as regiões do cérebro responsáveis, por exemplo, por aquela atividade motora. Quando chega na primeira fase da adolescência, ali por volta dos 12, 13 anos, o tálamo olha e fala assim, qual a rede que quase não tem sido usada? Essa corta, essa corta. É isso que o cérebro faz. Por isso que as grandes revelações dos esportes são descobertos lá na adolescência ainda, que são meninos que ainda jogam. Então, ó, vamos fazer atividades. Eu gosto muito da atividade física, principalmente as aeróbicas, porque elas é que fazem com que a gente... São ainda as melhores para o cérebro, tá? Mene, mene, tekel, parsim. Ó, essa daqui eu vou responder no meio de outras perguntas, tá? Só para não... Porque se eu falar, de repente vai mostrar quem é. Deixei vocês curiosas, né? Estamos erradas quando pensamos que temos que trabalhar menos para cuidar melhor dos filhos e da casa? Não. Não. Eu falo assim, olha, tem mulher que gosta de estar só em casa cuidando de filho e de marido. Não tem erro nisso, gente. O ruim é quando a gente faz e está chateada. Quando faz e está frustrada. Trabalhar menos para cuidar de família, eu penso até que é o ideal de Deus para as nossas vidas, não é? Nossa família é o nosso primeiro ministério, é o nosso primeiro trabalho. Entende? As pessoas falam assim, não, mulher precisa trabalhar, precisa fazer tudo. Você precisa saber o que é bom para você. Algumas pessoas assim, doutora do céu, como que você deixou o trabalho na universidade? Recebi convite para ir trabalhar em Harvard e rejeitei. Ah, eu gosto de contar isso. Eu ainda vou conseguir lidar com isso. Para mim não era prioridade Harvard, vocês entendem isso? Para mim a prioridade era cuidar da minha bebê que ia nascer. E eu sabia que era um caminho sem volta. Se eu aceitasse, eu não queria sair. Se eu sou só metida com convite, imagina trabalhando lá como pesquisadora. Ninguém ia me aguentar no mundo. Mas eu sabia que eu tinha uma prioridade na época. Foi a minha decisão, você entende isso? E nós precisamos respeitar as decisões das pessoas também? Tá errado não, querida. E quando nós estamos trabalhando menos para cuidar da nossa família, a gente economiza dinheiro, não fica o tempo todo comprando comida pronta. É ou não é? Não tem que ter roupa nova o tempo todo, porque tá o tempo todo saindo, gastando. Não tá na rua o tempo todo, passando por frente desses mall, cheio de promoção. Ai, gente, isso não... Ai, melhor ficar dentro de casa. A sorte é que eu sou pequena, é difícil de achar roupa. Não, senhora, a gente tem o 00P, depende do 00P, não me serve, tia, fica grande. Como fazer para melhor aceitar as mudanças da vida
sem fazer quem está ao nosso redor sofrer. Temos que saber que a vida é feita de fases. É ou não é? Tem coisas que eram para quando eu estava lá atrás e não servem agora. Quando Deus pede para Abraão sair do meio da sua parentela, que já havia passado o tempo de estar ali. E chegou o tempo de sair. A nossa vida é feita de fases. O que a gente faz para que o outro não sofra. Às vezes nós não vamos conseguir impedir que isso aconteça. Mas nós temos que ter muito claro por que nós estamos mudando. Precisamos considerar o sentimento do outro também. Né? Porque estamos cercados por pessoas também. Que são impactadas com a nossa decisão. E escutar o que as pessoas também para nos dizer, né? Como posso evitar a depressão? Dormindo, comendo menos e fazendo exercício físico. E mandando um monte de gente sair da sua vida. Tem gente que só puxa a gente para baixo. Nós precisamos de pessoas a quem nós vamos ajudar, isso é indiscutível, porque não é só assim, quem me agrada. Não é nesse sentido. Mas é tão bom ter amiga com quem você pode conversar e desabafar, é ou não é? Olha, hoje eu não tô bem, mas eu sei que eu posso ser amparada. É ou não é? Amiga que a gente tá ali, ó, só pra falar, pra rir. Só pra divertir, que você não precisa ser a pessoa séria ali, que toda vez que abre a boca é porque você abriu um conselho. Você abriu a boca pra dar um conselho, sabe? Você só quer conversar. Só quer sair pra poder fazer nada. Cerque de pessoa feliz, que o nosso cérebro começa aos poucos a mudar. Até a frequência do nosso cérebro, das ondas cerebrais, são influenciadas pelas pessoas que estão mais próximas de nós. Tá meio depressiva, se junta com um grupo das felizes da igreja. Com as tristes, só em pensamento e em oração. Abençoa, Pai. Que tem gente que só puxa a gente para baixo. Vocês já escutaram uma mensagem que eu falei de uma mulher negativa que tinha na minha igreja? Gente, sabe aquela pessoa que você fica pensando 1000 vezes e você vai falar assim, e aí, fulana, tudo bem? Porque o tudo bem é o suficiente para ela contar todos os sofrimentos da vida, tudo é negativo. Aí ela chega no velório da minha mãe. Eu estou ali recebendo as pessoas, eu estava próximo ao caixão, e ela chega. Olha e diz assim, feliz a irmã Beth, que descansa. Tô achando bonito, igual todo mundo fala. Feliz a irmã Beth que descansa, enquanto eu estou aqui em pé com essa dor nas costas. Eu escutei isso no velório da minha mãe. Queridas, engoli o velho homem. Porque o que eu queria ter respondido era assim, querida, eu não faço questão de trocar vocês duas de lugar. Tem gente que tem inveja de defunto. É sério. Tem gente que não consegue encontrar motivo na vida, que tudo para ela é ruim, tudo... Você tá querendo contar o seu problema para ela, desabafar. É porque você não viu o que eu tô passando lá em casa. Você tá achando que seu filho te dá problema? É que você não viu o que o meu fez essa semana, ela nem te escuta. Tem gente que nem te escuta, né? Então, assim, a gente tem essa pessoa perto de nós para poder cuidar, faz parte da nossa missão, ok? Mas dê uma cercadinha de gente feliz, principalmente para quem talvez aí perceba que tem uma vulnerabilidade à depressão, tá? Como agir verbalmente com o esposo bipolar, que você luta pelo casamento? Mais uma vez, é um diagnóstico feito? Porque às vezes somos nós que fazemos o diagnóstico, né? Cada membro da família do marido tem um diagnóstico, tem ou não tem? Ó, vem lá aquela tia bipolar dele. Aquela avó depressiva. Tem ou não tem? Não, tem tudo. A cunhada tem isso, tem aquilo. O cunhado não é família pela lei, né? No Brasil, acho que em 2017, eu não lembro o ano,
que pela lei cunhado agora formalmente não é mais parente. Amém, irmãs? Não posso brincar não, os meus são todos uns fofos. Mas sogra é para sempre. Mesmo quando separa, não existe ex-sogra para lei. Mãe na lei, mother-in-law. É sério. Se a mãe do traste que te largou na justiça mostrar que você tem condições financeiras para pagar uma pensão para ela, o juiz pode fazer você pagar uma pensão para a mãe do seu ex-marido. Trata bem sogra não, você vê. O marido pode ir, mas ela fica ainda registrada como parente. Não, aqui de fato tá difícil. Como que eu faço se eu estou no outro extremo? Eu deixo de lavar a louça para fazer unha, vou deixando todos os outros e depois me sinto mal. Por isso que eu falo que é o equilíbrio que nós temos que ter, né? É sempre o equilíbrio na vida. Porque, senão, nós vamos nos sentir mal. Ser vítima é um vício? Pode ser. Pode ser um vício, queridas. Você sempre achar que para você não nada é o suficiente, ninguém gosta de você, desenvolve um comportamento persecutório de que achar que sempre tem alguém falando mal de você, fizeram contra você, que se fosse fulana teriam feito diferente. Olha, no aniversário de ciclana, todo mundo levou presente, no meu não levaram o suficiente. Olha lá no evento, a pastora cumprimentou todo mundo, mas por mim ela passou e só fez um tchau. Ela não fez o faça-o sair, se ela fez isso, tá? Mas a gente vicia assim, de olhar para nós como alguém que sempre está no lugar do menosprezo, nada para mim dá certo. E nós precisamos olhar mesmo diferente. Porque eu falo que as pessoas pagam por nós o quanto nos vendemos. Entendem a ideia? Se você aceita sua migalha na sua vida, por que vão fazer um banquete para você? Se você não se posiciona, se tudo para você é... Para quê? Por que vão te tratar diferente? Se você não se trata diferente. Todo mundo olha lá, reclamona. Olha lá, chorona. Ih, vai falar de novo daquele marido. Entende? Qual o seu posicionamento diante da sua própria vida? Isso faz muita diferença. De como nós vamos ser tratadas. E isso serve para os nossos relacionamentos de forma geral. Ai, como que a gente faz com gente intrusa dentro da nossa vida, da nossa casa? Entrou porque achou a porta aberta. O abuso que existe na sua vida é porque tem uma porta aberta. E lógico, a porta pode ter sido aberta pelos traumas. Pela sensação de menos-valia. Cresceu escutando que você não ia dar nada na vida. Então qualquer coisa que te oferecerem já é muito. Você já está satisfeita com as migalhas dos relacionamentos. Entende? Eu falo isso com muito respeito mesmo pelas nossas histórias. E algumas pessoas nós vamos deixando elas terem um espaço que não pertence a elas na nossa vida. Nós nos decepcionamos não é com o outro. É com a nossa expectativa sobre o outro. Por que eu não me decepciono se alguém passa pela rua e não me cumprimenta? Olha, passou aquele desconhecido e nem falou oi pra mim. A gente não faz isso. Porque eu não tinha nenhuma expectativa que ele me falasse oi. É a nossa expectativa que nos frustra. Porque nós depositamos no outro, muitas vezes, uma expectativa que nem o outro está esperando que tenhamos. Ou nós vamos deixando as pessoas invadirem a nossa vida, chega uma hora que nós não estamos aguentando mais e fica difícil de resolver. O André mandou uma mensagem. Ah, gente. Ai, meu pai, não, ele nem saiu do hotel.
marido, tá dentro da mala, num saquinho preto. Tá bom? Ele entendeu. E aí nós vamos deixando as pessoas ficarem entrando nas nossas vidas. Do jeito que elas quiserem. Deixamos as pessoas maltratarem nossos filhos. Gostei tanto do posicionamento da minha irmã uma vez. Ela estava grávida do segundo filho e alguém assim brincando chegou para minha sobrinha e falou assim, que tinha uns 4, 5 aninhos. E falou assim, 4 aninhos ela tinha. Ih, vai perder o colo da mamãe, hein? Tá chegando um bebê aí. Mas na hora ela falou assim, claro que não, né, Elisa? Mamãe tem 2 colos, um para você e o outro pro bebê. Você jamais vai perder o colo da mamãe. Por que a gente tem medo de se posicionar para defender os nossos filhos enquanto os outros estão sendo cruéis? Nós não queremos magoar o adulto e deixamos os nossos filhos serem maltratados? De jeito nenhum, gente. E aí nós vamos ensinando os nossos filhos que o outro tem direito de fazer com a gente o que quiser. É ou não é? A criança está lá incomodada com a brincadeira que o adulto está fazendo com ela e a gente não intervém. Porque nós não queremos magoar o adulto sem noção. Tem que proteger o nosso filho. Ô fulano, meu filho já pediu para você parar de fazer cosquinha. Para, por favor. Ué, o adulto não pode ser incomodado com o nosso posicionamento? De jeito nenhum. Não estou falando ali fazer todas as vontades da criança, mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Mas assim, qual é o nosso posicionamento? Uma vez uma pessoa ligou pro meu marido. Ah, sua esposa vai pegar na sua orelha por causa disso, né? Eu só olhei assim para ele. Ele já entendeu. Eu falei assim, não aceito brincadeira de coisa que eu não faço. E aí ele se posicionou mesmo porque a pessoa estava brincando, falando verdade, sabe? Não, do contrário, eu não posso falar nunca isso da minha esposa, porque ela é sempre minha apoiadora. Eu falei, isso, marido. Terás uma noite arrebentante. Não devia ter falado isso em voz alta, né? Você podia ter pensado. Deixa eu brincar sobre o meu marido, por exemplo, de coisa que não é verdade. Entendem isso? Ah, agora você já tem um aborrecente em casa. Não, eu tenho um filho lindo adolescente que está numa fase incrível. Se posicionem para defender a casa de vocês. Débora, o rei só foi para a guerra porque ela estava junto. Ela era tudo, gente. Ela era juíza, profetisa, cuidava da casa dela e foi líder de guerra. Foi líder de guerra. Ela não precisou abrir mão de papel nenhum. Porque ela sabia para o que ela foi chamada. Precisamos sim validar os nossos maridos. Estou falando de... Eu já fiz o parênteses do abuso, etc, né? Vou falar aqui da maioria de nós. Precisamos validar os nossos maridos mais, meninas. Esses homens já não conseguem se abrir com os outros. Não são como a gente que encontrou uma amiga, em 2 minutos a gente já está chorando e abrindo o coração. Sentou do nosso lado no trem, a gente já está desabafando. É assim ou não é? Eles não são assim. Precisamos ser a companheira que eles precisam ter. Sabe qual é uma das expressões que mais magoam os homens? Uma das que mais magoa? Sabe qual? Eu te avisei. E nós fazemos isso ou não fazemos? Eu te avisei. Estamos ali como mais alguém que está falando que ele não faz as coisas direito. O mundo já tem tirado tanto valor dos homens. Eles não são necessários mais nem para você ter filho. Nem para ter filho, a gente já dá conta de sustentar a casa. Temos as nossas profissões. Ficamos o tempo todo tirando a autoridade deles diante dos filhos. É ou não é?
está sobrando para a figura masculina? O que está sobrando? E nós estamos aí, ó, em ampla expansão, conquistando o mundo. Conquistando o mundo. Existem, pelo menos no Brasil, mais mulheres doutoras do que homens que chegaram ao doutorado. Já somos a maioria no Brasil. O que está sobrando para esses homens? Aí nós falamos para eles que eles não nos ajudam o suficiente, que eles não sabem educar filho, que eles não sabem cuidar dos negócios. E a gente não está inspirando. O nosso é eu te avisei. Estamos defendendo a nossa casa? Estamos defendendo os nossos? Ou estamos engrossando a voz dos que falam mal? O que o povo lá de fora falar não nos afeta tanto quanto quando os de casa falam. Não, fulana falou que o marido dela também não ajuda muito, não. Entendam esses homens. Enquanto para as mulheres o abuso sexual é considerado um dos fatores mais importantes para trazer prejuízo para o cérebro no âmbito das violências, tá? Para os homens é o abuso verbal. Lá na infância, quando os meninos escutam, você não vai dar em nada. Para que eu fui ter um filho? O abuso verbal pode trazer mudanças significativas para o cérebro do homem, mais do que para o cérebro da mulher. Trazendo alterações no hipocampo esquerdo, alterações importantíssimas, com perda de até 20% no volume dessa estrutura, que significa perda de milhões e milhões de neurônios. E o hipocampo esquerdo está envolvido com o autorreconhecimento. Muitos homens são calados, muitos homens acham que não dão conta, que financeiramente não conseguem se organizar e etc. E muitos deles podem ter uma alteração de hipocampo, sabiam disso? E a gente consegue ver isso em imagens do cérebro. Por conta do abuso verbal que sofreram na infância. O hipocampo masculino, pensando no hipocampo esquerdo, ele tem mais receptores para o cortisol, que é o hormônio do estresse, que quando está no nível crônico, esse cortisol ele vai subindo para o cérebro, liga nessas estruturas para que a gente tome alguma decisão. Mas esse cortisol ligando o tempo todo no hipocampo, ele é extremamente tóxico, podendo levar à morte neuronal. Tem muitos homens que não sabem expressar os seus sentimentos, porque esta habilidade lhes foi tirada lá na infância. E aí ele não fala dentro de casa. Ele não fala porque ele não aprendeu. E muitos deles ainda estão em ambientes hostis. Relembrando um pouco de como era na infância. De que eles não dão conta das coisas. Mais uma vez errou. Não consegue nem ir lá no quarto conversar com o filho adolescente. Consegue nem fazer conta direito para ver que não dava pra gente trocar de carro. Ele saiu do ambiente hostil da casa dele para continuar no ambiente hostil dentro da sua casa. Precisamos pensar nisso. Não justificar aquilo que precisa mudar, não é nesse sentido. Mas gerar mais generosidade nos ambientes em que nos encontramos. As pessoas passam por lutas que nós nem imaginamos. E algumas dessas pessoas podem ser os nossos maridos. Seu marido pode ter enfrentado situações na infância que você nem imagina. Quantos homens falam para mim que eles foram abusados sexualmente na infância, que eles nunca contaram isso para ninguém. E que eles ainda convivem com o abusador, que é um tio, é alguém próximo à família. E eles nunca tiveram coragem de contar isso para ninguém. Cresceram até mesmo com dúvidas quanto à sua sexualidade por conta desses eventos. Entendem isso?
Por isso que eu gosto de dizer que Deus nos cura, para que entendamos que os outros também precisam, merecem e podem passar pelo processo de cura. Porque quando nós não estamos curadas, nós não temos condições de enxergar a dor do outro e vivemos em si mesmadas. Entendem como o processo de Deus é completo? Ele quer nos curar para voltarmos para o nosso valor. Ele nos cura e já nesse processo de cura, ele vai mudando o nosso olhar. Ele vai mudando o nosso olhar para que sejamos possibilidade de cura para os outros. Olha a mulher samaritana. Deus não começa a cuidar dela e ela leva essa possibilidade de cura para uma cidade. Venham ouvir um homem que disse tudo o que eu tenho feito. Porventura não seria ele o Messias? Mas ela só poderia falar da experiência que ela havia vivido. E é esse o processo que ele quer para a gente. Eu acho que aqui é a última. Quantas horas de jejum podemos fazer por dia sem prejudicar a nossa saúde? Claro que isso vai variar de pessoa para pessoa, né? Tem os problemas de saúde que precisam ser levados em conta. Gente, eu sei que tem nutricionista aqui no meio, mas eu sei pela experiência, portanto que eu já escutei de nutricionistas, já entrevistei muitas nutricionistas, é que assim, jejum sem cuidar da limpeza desse organismo era melhor nem fazer, né? Nem fazer. Você tem que começar a limpar esse organismo, menina. Começar a cortar o doce da sua vida. A gente tá exagerando no doce, né? Começar a ir comer uns alimentos mais crus aí de vez em quando, sabe? Não adianta. O dia que você faz um jejum, se você tá com o seu organismo todo sujo, ele pode gerar mais prejuízos do que benefícios. Tudo tá amarradinho. Mas eu gosto de dizer que a gente come no café da manhã como rei, almoço como príncipe, no jantar como mendigo. Principalmente, melhor ainda se o mendigo não tiver ganhado nenhuma moedinha para não comer nada à noite. Para quem pode. Mas precisamos cuidar da nossa saúde em geral. Diminuir as bebidas estimulantes que temos tomado. Café depois das 5 da tarde, nem pensar. Não deveríamos tomar. Se bem que assim, né? Vocês viram o último estudo que saiu, publicado, um grupo da Inglaterra? Café amnésico. Afeta a memória. Eles fizeram um estudo com um grupo que estava tomando café normalmente, não doses exageradas, mas a quantidade normal que as pessoas tomam. E o outro grupo que tomava café e que ficou 15 dias sem tomar café para fazer o teste, tiveram melhora na memória. Pensem nisso. Cuidar da nossa alimentação, do nosso corpo, templo do Espírito Santo. Quero que te vá bem. Na sua saúde, como vai bem o teu espírito. Eu estava falando disso com o pastor agora. Quero que a tua saúde vai tão bem quanto vai o teu espírito. Você acha que Deus teria nos feito tão complexos para vivermos de qualquer jeito? Ele podia ter nos feito uma ameba. Só de neurônios, ele deu mais de 86 bilhões de neurônios num cérebro de adulto, gente. Não é para viver de qualquer jeito. É para cuidar. Amém? Temos alguma coisa agora? Temos, né? Já passamos de um tempinho aqui. O André deve estar vindo. Tá bom? Tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma curiosidade sobre a minha vida? Sobre o quê? Sobre a empatia? Posso? Posso falar? É que eu não quero levantar daqui, tá tão gostoso. O autógrafo podia ser aqui, não podia não, meninas, depois? Tá tão bom. Empatia, né? Nós achamos que empatia é nos colocar no lugar do outro, não é isso? E não é. Empatia é acolher o outro mesmo que eu não entenda o que ele está vivendo. Isso é empatia.
Porque ter empatia quando uma mãe com uma filha de 6 anos faleceu, para mim é fácil. Porque eu tenho uma filha de 6 anos, é fácil de comparar a dor. Mas entender a dor de alguém que vive algo que eu nem sei do que se trata, isso é incrível. E nós temos a capacidade. Eu não entendo a sua dor, mas eu estou aqui para o que você precisar. Não tenho noção do que você está passando, mas eu me solidarizo com você. A empatia, ela é muito interessante. Quando nós olhamos o que temos nas neurociências sobre o assunto, existem basicamente 2 tipos de empatia: empatia cognitiva e empatia afetiva. A empatia cognitiva é aquela que eu sou muito legal com o outro, porque eu tenho meio que interesse naquela relação, ou porque ela vai gerar algum benefício para mim. E nós vemos isso o tempo todo, né? Tratar bem quem é o chefe, o vendedor que recebe bem um cliente em potencial. Então, eu vou ser muito simpático porque eu tenho alguma coisa que eu posso ganhar nesta relação. Empatia cognitiva. A empatia afetiva é, de fato, querer acolher o outro, mesmo sem ter um motivo para que eu tenha benefício nesse acolhimento. Mas o cérebro consegue diferenciar quando o outro está sendo empático cognitivamente de quando ele está sendo empático afetivamente. Sabiam disso? Quando a empatia é cognitiva, o cérebro do outro que está recebendo aquele comportamento empático, a informação vai primeiro para a córtex pré-frontal, onde a gente faz a análise refletida da situação, e depois vai para colículos, para cíngulo posterior, que é a região que está envolvida com o nosso sinal de alerta e de perigo. Meio que assim, não confia muito não, porque o que ele está falando não é assim tão sincero. Existe um interesse envolvido. Já a empatia afetiva vai para regiões que estão envolvidas mesmo com acolhimento, por exemplo, ínsula. A ínsula tem a ver com querer estar perto, com querer acolher o outro, se interessar pelo outro. E aí as pessoas baixam a guarda e querem estar perto de nós. A empatia, ela é essencial para o desenvolvimento humano, para o desenvolvimento do cérebro. E nós podemos sim desenvolver empatia. Tem pessoas que geneticamente elas já nascem mais empáticas. Eu acho que a Angelina é uma dessas pessoas. Ela nasceu empática. Ela entra num avião assim, desde os 2 anos. Tô feliz que eu vou viajar com você, vovô. Que bom, vovó, que você está aqui. Ela é assim com todo mundo. Eu já falei assim para ela, eu já entendi, filha, eu vou deixar você concorrer a governadora da Flórida. Tá tudo certo, você já convenceu a multidão disso. Mas algumas pessoas nascem com uma maior tendência à empatia. Da mesma forma, algumas pessoas já nascem mais procrastinadoras. Mas isso não significa que nós não podemos desenvolver habilidades, ok? Deixa eu abrir um parênteses nesse sentido. Da mesma forma que nascem pessoas com deficiências, nascem pessoas com habilidades, tá? Extraordinárias. Como a gente vê pessoas que fazem contas de números absurdos, assim, em segundos, e ela nem sabe como ela consegue fazer, porque surge o número na mente dela. Já viram isso, né? Pessoas com habilidades que são absurdas. Existem pessoas que nascem com habilidades, sim. Da mesma forma que a gente vê que nascem pessoas com debilidades. Ok? Então, por exemplo, da empatia existem pessoas que nascem já mais empáticas, mas todos nós podemos desenvolver mais a empatia. A gente desenvolve empatia não só se envolvendo com a causa do outro, mas até mesmo em jogos que a gente depende do outro. Envolver-se, por exemplo, a aprender a jogar tênis. Tocar piano ajuda, sabia? Atividades assim que relaxam o nosso cérebro, que precisam de concentração, tudo isso pode ajudar no nosso desenvolvimento da empatia. Porque é necessário para a nossa saúde emocional. E aumenta o altruísmo / empatia, aumenta a produção de dopamina no nosso cérebro. Ok? Mais alguma questão? Pode. Eu gosto sempre gostei do handball, do esporte.
Mas nessa minha idade eu tô curtindo muito hidroginástica. Gente, o dia que a primeira aula que eu fui de hidroginástica, eu estava no spa no Brasil. E eu amei aquilo. Depois eu falei assim, eu fiquei velha. Eu tô amando hidroginástica. Eu amo hidroginástica. Eu gosto de piscina. E era uma coisa que eu antes gostava, mas não era do jeito que eu gosto hoje, não. A idade chegou, amiga. Mas a gente precisa fazer pelo menos 3 vezes por semana uma atividade. Eu gosto muito de andar de bicicleta também. Sempre andei muito de bicicleta. Gostava de andar, mas hoje eu não posso muito fazer isso. Mas eu sempre gostei muito. Tá bom? Terminamos?